Bem-vindos aí ao canal Segredos da Escrita. Eu sou o Rafael, né? E hoje eu estou fazendo um quadro novo que basicamente é respondendo alguns argumentos ateus através da religião, né? Aqui o objetivo é maior compreensão para quem for ateu, né? E para quem tiver com a fé, tiver passando por alguns problemas de fé, também vai servir bastante, né? Então, o primeiro, só uma pequena apresentação, né, a respeito do tema. Eu gosto muito de ver as opiniões dos ateus sobre religião, né? Então eu queria chegar com argumentos melhores do que às vezes a gente vê alguns na internet, né? Pelo menos no campo das ideias, propriamente dito. Porque quando vai para ciência ou outros focos, é bem melhor quando você vê a pessoa que está falando propriamente da ciência em si. Então vamos lá. Uma das coisas que eu percebi a respeito dos ateus é o que significa Deus para eles. Porque não se encontra, né, nessa palavra o mesmo significado para um ateu e para um religioso. Por que eu digo isso? Para o religioso, Deus ele tem um peso, né? A palavra tem um peso, tem vários, tem significados próprios, mas para o ateu não é assim. Então vamos lá. Então uma diferençazinha, né? Quando o ateu ele está falando sobre Deus, né? O ateu geralmente ele dá uma pequena estudada em alguns tópicos sobre deuses, né? Às vezes no campo da filosofia, pelo menos essa filosofia que é mais voltada ao ateísmo propriamente dito, que Deus serve para explicar alguma coisa, né? É um dos sentidos que eles falam, né? Eles não falam de Deus em outras propriedades. Eu vou acabar citando outras aqui, mas vamos lá. Então essa é uma das principais. Que Deus ele é uma entidade imaginária do ser humano que serve para explicar algum fenômeno. Igual antigamente existia um Deus da chuva, Deus dos rios, Deus dos mares, Deus dos trovões. Então nós temos Zeus, Thor, Tupã, representando os trovões, né? Poseidon no mar, e etc. Bom, esse é um dos significados para o ateísmo do que é a palavra Deus. O outro, né, é que Deus ali seria um argumento psicológico, né, para que você não se sinta triste, ou tenha medo da morte, ou não aceite a morte, e por aí vai. Bom, é isso que significa quando um ateu está falando de Deus. Então ele não está trazendo outro significado senão esse. Então a discussão, ela por si só acaba não andando. Porque o religioso ele tem outro significado sobre Deus. Quando a gente está falando de Deus, né, no caso estou falando de Deus propriamente que está na doutrina judaico-cristã, né, ou na romana apostólica, que ela é católica, né, Deus ele é um ser que ele independe da humanidade, né, então ele está antes da humanidade, antes do universo, ele criou tudo, né, ele zela por cada um de nós, né, ele tem mensagens a passar, ele tem coisas a nos falar, coisas a nos mostrar. Ele não é uma invenção humana. Mas o ateu ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver nesse sentido. Ele só vê Deus como um instrumento ou de psicologia ou de explicação. E acaba não dando um conceito para ele propriamente dito. Então, para o ateu, a palavra Deus ela é muito esvaziada. O que eu quero dizer com conceito? Se eu for, por exemplo, falar de Deus, eu tenho que falar qual Deus eu estou falando, né? E eu tenho que conceituar o que é um Deus. Então, aqui eu acabei de falar que eu estou falando do Deus cristão. Né? Então você já identificou que Deus. Eu não estou falando, por exemplo, de Afrodite, da mitologia grega. Não estou falando de Saturno, da mitologia romana. Não. Eu estou falando de Deus cristão. Então esse é um tipo, né, para não confundir com mitologias. Porém, né, esse é que é o grande sentido da coisa. Esses dois significados, né, esses significados estão bem distantes um do outro, né, tanto para o ateu quanto para o católico, o cristão. Então Deus ele tem esses significados bem diferentes, então a conversa acaba, vamos dizer, por mais que você queira discutir no campo das ideias sobre Deus, acaba não indo para frente, porque o ateu ele não consegue ver esse modo como cristão, como católico ele vê Deus. Deus para os católicos, ele é assim uma entidade, pode dizer uma deidade, mas ele não tem um fim, né, em relação à humanidade. Nós não usamos Deus como uma base de explicação para o universo em si, até coincide um pouco nisso, mas ele não é isso, né? Deus ele é em si mesmo, né? Ele é uma entidade que zela por nós, que nos ama. Mas o ateu ele nunca vai conseguir ver isso, basicamente. Para nós, Deus é como se fosse uma pessoa, né? E não um conceito, vamos dizer assim, uma pessoa que não está no meio de nós, né? Mas a gente considera como se fosse uma pessoa. A gente reza, a gente conversa com Deus. O ateu ele não consegue ver isso. Ele consegue ver o Deus das filosofias, que é o Deus que tem uma explicação. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vai discutir, por exemplo, eu tenho que ter um conceito para Deus, geralmente o religioso, ele fala sobre isso, por não falar de Deus levianamente.
Quando a gente quer falar um conceito, ou seja, a busca pelo que seja Deus, a gente está tentando dar a ele um conceito mesmo, né? Um critério, algo que não defina ele como isso que o ateu acaba definindo, que não haja erros nesse sentido. Então, a hora que o religioso fala de critério, de conceito sobre Deus, né? Quando a gente vai ver numa argumentação simples, simples não, né? Uma argumentação entre ateus e religioso, o próprio religioso em si, um que falou sobre o seu Rodrigo Silva, mas tem muitos outros, né? É que Deus ele tem que ter propriamente um conceito, algo que defina ele das outras coisas. Então eu vou dar um exemplo. Se Deus fosse uma mera explicação de como as coisas acontecem, a gente poderia facilmente falar que a ciência é Deus. E isso não se aplica ao religioso. Jamais se aplicaria ao religioso. O religioso não conhece Deus como uma mera explicação das coisas. Então, por exemplo, eu posso falar que uma maçã é Deus? Nesse conceito, sim. Qualquer coisa se encaixa em Deus. Ah, por quê? Porque ele supre uma necessidade que é a fome. Então, o religioso ele tem algo mais profundo sobre Deus. Então, é o que eu gostaria de chamar, né, o que eu chamo de maturidade espiritual. Depois eu faço um novo vídeo falando sobre o que seria mais espiritualidade, né? Mas é assim. Então, quando eu vou procurar um Deus, algo que se aproxime do Deus que os cristãos eles procuram, conceitualmente falando, eu não posso, eu tenho que usar algum tipo de critério. Então, um que eu uso, por exemplo, é que o Deus ele não pode estar entre nós, ele tem que estar, de certa forma, mais afastado. Ele não pode ser físico, a ponto de eu tocar em Deus. Lembrando que eu não estou falando sobre Jesus, que é considerado filho de Deus, eu estou falando sobre Deus propriamente. Ele tem que estar, de certa forma, mais afastado, a gente não vai tocar em Deus, nós não vamos matar Deus. Então, isso, só por esse conceito, por exemplo, eu acabo tirando várias entidades, como, por exemplo, os deuses egípcios, romanos, e os deuses que pertencem os deuses gregos. Porque eles interagem muito com a humanidade. Isso não parece algo que seja próprio de Deus. Ou de um Deus, vamos dizer assim, verdadeiro, mas próprio do conceito. O segundo, esse Deus ele tem que estar afastado das características humanas, né? Ele tem que ser afastado de modo a ele não ter os pecados que nós humanos cometemos, nossos vícios. Então, novamente, já exclui uma gama de deuses. Um exemplo disso, por exemplo, o Zeus, ele era para quem não vê o Zeus da Disney, tá? Assim, o Zeus da mitologia, ele era muito apegado à luxúria. A Hera era muito apegada à ira, né? Então, assim, Afrodite também era muito apegada à luxúria. Já outros, eles tinham mais afastamento, né? Mas, por exemplo, Atena, ela era uma deusa da sabedoria, algo que se aproximaria mais de Deus, né, propriamente dito, mas ela tem alguns momentos de raiva e de inveja. Então, quando a gente procura... Então, esse é meu segundo critério para definir o que seria um Deus verdadeiro. Então, um Deus que está afastado e um Deus que não tem esses vícios humanos. Porque quando você tem algum tipo de vício humano, isso aí é uma falta de espiritualidade. Isso está mais ligado à carne, né, propriamente dita. Então, não parece que isso seja um Deus, né, vamos dizer assim, nos moldes cristãos. Se o Deus tem carne, ele pode ser morto, por assim dizer. Ele sente fome. Era exatamente isso que acontecia com os deuses gregos, por exemplo. Então isso não parece algo que remeta a um deus, isso é uma mitologia propriamente dita. Também acontecia com os deuses egípcios, que eram confundidos com os faraós, né? Que basicamente pessoas falam que, na verdade, esses deuses eram faraós, né? Eram as Cleópatras, enfim. Então a gente pega esses conceitos para ter esse distanciamento. Porém, o ateu ele nunca entende isso. Ele entende só que Deus é a explicação de alguma coisa, ou então algum tipo de argumento psicológico para que a gente não aceite a morte, ou coisa assim. Um segundo ponto sobre isso, justamente sobre essa crença na morte, né? Propriamente dito, sobre espírito, espiritualidade, né? Vamos dizer, se você tem origem católica, evangélica, você sabe que há o inferno e há o paraíso. No catolicismo também há o purgatório. Acontece que isso veio até de uma discussão que eu estava falando com o ateu, só no campo das ideias, tá? Não vi emoção envolvida nisso, que para o cristão, né, para a pessoa, o cristão, o evangélico, que ele acredita nisso, se ele for uma pessoa ruim e ele cair nos infernos, é bem pior do que o próprio ateísmo em si, porque pro ateísmo você simplesmente desliga, acabou, morreu, é isso. Para o cristão, não. Se você cair nos infernos, você vai passar uma tortura eterna, o que é muito pior do que simplesmente se desligar. Então, não tem algo, vamos dizer assim, algum argumento psicológico para te ajudar nesse sentido se você for uma pessoa ruim. Uma outra coisa que eu acho interessante quando a gente fala sobre essas deidades assim, é que, como eu acabei de falar, Deus ele tem uma utilidade como se fosse uma utilidade humana para o ateu. Então ele tem essa utilidade que eu acabei de falar.
né, para como fosse um tratamento psicológico ou para alguma explicação em si. Uma coisa interessante, né, é que o ateu ele não costuma falar, ele costuma falar mais sobre o catolicismo em si e não sobre qualquer outra religião. Uma coisa bem interessante, vamos dizer assim, no campo das ideias, é que quando a gente fala em espíritos ruins, demônios, outras coisas, pactos com os demônios ou magias negras propriamente dita, a gente fala de oferendas que as pessoas dão a esses espíritos para que esses espíritos façam alguma coisa. Então, vamos dizer assim, quando a gente está falando de espíritos malignos, de magia negra, né, que vem da espiritualidade, né, do modo contrário, né, que vem de intenções ruins, a gente está falando que esses espíritos eles estão servindo para algum propósito para a vida de alguém, como se eles estivessem usando uma ferramenta. Ah, eu quero que tal pessoa não cresça no meu serviço, eu vou lá, faço um trabalho para ela, que é como o pessoal chama, né? Um ritual de magia negra para que isso não aconteça. Está usando o espírito como instrumento. Eu acho bem interessante no campo das ideias que se o ateísmo dá vê Deus como ferramenta, e quem acredita em demônios e espíritos malignos usa esses aí como ferramentas propriamente dita para outras intenções. Então, é bem interessante isso aí, né? Como que cada um vê. Então, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda continuando, eu vou falar outro vídeo sobre isso. Mas o Deus, ele não se confunde de nenhuma forma com a religião, que é uma outra ponta que os ateus gostam muito de falar. Quando a gente fala de Deus, propriamente, nós não podemos falar de religião em si. Atualmente, se você for dar um Google aí, tem várias religiões que elas não têm Deus. E isso, assim, elas cultuam alienígenas, ou não cultuam nada, ou cultuam seres humanos, mas essas religiões não têm Deus. Então, religião não significa Deus. Mesmo as religiões que estão, a gente fala que tem Deus, como, por exemplo, o catolicismo, religião evangélica, não se confunde. Eu vou falar mais sobre isso, sim, mas quando a gente fala de Deus, a gente não fala de religião. Deus, ele independe da religião. Se a religião, basicamente, é um conceito rápido, são seres humanos fazendo rituais e dogmas comportamentais, de algum modo que a religião criou, isso não significa que está alinhado com Deus. Você pode ter uma religião completamente voltada ao maligno, né? Ou voltada a nada, como religiões, tem uma que é relacionada a chá, né? Que você só bebe o chá mesmo. Então isso não tem nada a ver com Deus. Essas religiões não têm nada a ver com Deus. Mesmo o catolicismo em si não tem a ver com Deus. Na questão, por exemplo, da história da Igreja Católica. Então uma coisa nos confunde com a outra. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Até mais.